Então, Kaizen na área aí. Bora para mais um vídeo aí. Hoje eu vou explicar para vocês uma situação que está acontecendo no mercado e aposto que muita gente não sabe nem o que se passa. Só para deixar uma pulga atrás da orelha, se eu dizer para vocês que o mercado está lateralizado desde o dia 16 desse mês no range que está agora, né? O mercado está lateralizado desde o dia 16, faz 2 semanas que o mercado está lateralizado. Vocês vão ficar meio enganados, né? Vocês vão pegar, vão abrir o gráfico e vão ficar procurando, mas não vão encontrar nada, entendeu? Por quê? Porque vocês estão olhando muito perto, percebe? Para você enxergar o grande todo, você tem que estar um pouco mais longe. Então a gente temos a microeconomia e a macroeconomia. Quando você está olhando na microeconomia, você está igual um cavalo aqui, ó. Só aqui, ó. Só olhando a sua frente. Entendeu? Quando a gente está falando de uma macroeconomia, é uma coisa que você tiver lá em cima, um helicóptero, por exemplo, olhando toda aquela grande massa lá embaixo. Entendeu? Então, isso daí que eu vou explicar no vídeo de hoje. Muitas pessoas, às vezes, se perdem nessa relação de micro e macro, mas ela faz todo sentido aí para o crescimento exponencial, para você saber o que esperar do mercado. Porque o que acontece? Uma coisa a gente não é evidente. Entendeu? Então não tem como o mercado abrir, você comprar e esperar que o mercado vai subir. Isso aí ninguém sabe. Entendeu? Então eu já provo isso para vocês aqui, que os pontos de correlação e confluência são os pontos importantes chaves que vocês podem esperar ali uma batida do mercado, para vocês poderem pegar essa tendência. Mas só de olhar no mapa, ou olhar no grande todo, só você de olhar no gráfico e achar que aquilo vai subir ou aquilo vai descer, esquece, não existe. Entendeu? Então, de uma coisa a gente sabe, a gente não é evidente. Então, o que a gente tem que fazer? Usar análise técnica a nosso favor. Entendeu? A gente tem estrutura de preços, topos e fundos, desde o mais básico até topos e fundos, LTA, LTB, até a estrutura de preço mais complexa. Na cabeça do pivô, percebe? Renovações aí de novos níveis de preço. Ok? Então, a gente tem toda essa análise técnica para nós procurarmos uma entrada. Isso falando micro. Ok? Isso você vendo ali no gráfico 6P, análise ali, para você procurar suas operações. Mas e os pontos importantes ali de suporte e resistência, vocês podem explorar melhor nos gráficos maiores. Porque o que acontece? A realidade é o seguinte, isso é fato. Quanto maior o tempo gráfico, maior a credibilidade daquele ponto. Entendeu? Então o que acontece? O que eu quero dizer com credibilidade? Você tem 2, 3 topos batendo daquele mesmo nível de preço, que seria um suporte ou uma resistência, entendeu? No caso seria uma resistência, que é um topo. Então o que acontece? Aquele ponto é muito importante, porque 3 vezes o preço foi até lá, ok? Essa é a explicação mais simples para vocês entenderem. Todo mundo sabe de topo e fundo. Então 3 vezes seguida, por exemplo, o preço foi no 850 e não passou. Então calma lá. Esse é um ponto importante, ok? Então beleza. Esse é um ponto importante. Isso a gente está falando no micro, no gráfico 6P. Então quando você tem uma visão mais ampla, igual eu estava explicando para vocês lá, vocês têm uma credibilidade melhor dos pontos. Então eu apresento para vocês o gráfico de 36P. Muita gente já ouviu aí eu falar algumas vezes nos vídeos do gráfico 36P, mas temos coisas mais além. Temos coisas mais além do que marcar suporte e resistência no 36P. Ok? Por que acontece? Quando você tem tempos de guerra, de dificuldade no mundo aí, o que você percebe? O mercado especulativo ele fica muito sensível. Então você tem que começar a elevar os níveis. Então o que acontece? 72P. Coloquem aí no gráfico de vocês 72P. A partir do momento que você entrar nesse gráfico de 72 pontos, você vai entender o que eu estou falando para vocês do mercado lateralizado.
Por que o mercado está lateralizado? Porque desde o dia 16 ele entrou nesse range dos 72p. O que seria um range? É uma coisa que uma caixa, ok? O preço está ali, no mercado lateralizado, com um suporte e uma resistência ali fixa. Então o preço já testou aquelas regiões várias vezes, estão trabalhando nos extremos e nos mínimos desse range, ok? Eu acho que a explicação está simples e clara. Vocês devem estar abrindo agora aí para vocês verem aí o tempo gráfico. Então vocês vão ver que o 72p está lateralizado. O que a gente pode esperar do mercado lateralizado? A melhor entrada possível, ok? Lembrando que a descrição do meu curso está aqui, ó. O meu curso está na descrição desse vídeo. Positivo? Quem tiver interesse e quiser mudar de vida, um mercado diferenciado, eu sou o cara certo para estar trilhando esse caminho para vocês aí. É o seguinte, então, a melhor entrada que vocês podem encontrar no mercado lateralizado. E outra coisa, hein? Vou dar uma dica aqui para vocês levarem para a vida. Quantos pontos tem esse range? Se vocês pegarem lá do extremo até o mínimo do preço, pega ali na reguinha e mede. O range vai ter uns 96, 98 pontos. Então a gente tem um range bem largo, ok? Bem largo. Mas pro 72p não é tanto. Depende do que a gente está falando. Imagina se a gente está uma lateralização do 6p, bem nítido assim, ok? Agora no 72p, o range tem que ser um pouco mais largo, senão os candles não se formam, entendeu? Então isso daí é uma caixa mediana, vocês podem considerar, entendeu? Quanto menor o range, maior a força do rompimento. Isso é para vocês levarem para a vida aí. Tecnicamente, as coisas funcionam assim. Então, quanto menor o range, mais forte tem esse rompimento. Então, com um range de 100 pontos ali, que vocês têm ali, o que acontece? Vocês têm a probabilidade de buscar um pullback na cabeça do pivô. Ok? Então, se posicionem, esperem a melhor situação possível aí para vocês pegarem um pullback na cabeça do pivô, de algum ponto de correlação ou confluência ali com os grandes players, para vocês remarem a favor da tendência. Então essa dica é muito importante. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo que eu expliquei bem simples, para qualquer leigo entender, entendeu? Então façam tudo o que eu falei e vocês vão ter uma visão mais ampla do mercado perante as situações que estão acontecendo diariamente, percebe? Então vocês já sabem o que esperar. E através desse conhecimento que vocês tiveram, vocês vão esperar uma batida, por exemplo, num pullback, ok? Uma LTA, uma LTB que rompeu, com base em pontos de correlação e confluência. Lembrando que os pontos de correlação e confluência são pontos importantes que os grandes players fazem ali seus médios ou usam como pontos de liquidez, que você pode entrar na operação e levar os maiores pontos aí para casa, para o bolso, entendeu? Pode ter os maiores pontos ali que vocês puderem trazer para a casinha ali, para você, para lucratividade, percebe? Mais dinheirinho no bolso. Então são as grandes tendências aí que fazem nós aí ao longo prazo permanecer no mercado, ok? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só isso que eu queria deixar para vocês aí. Uma visão simples e objetiva para vocês entenderem como funciona esse mercado e para vocês terem alguma possibilidade de estar lucrando, beleza? Tamo junto e é só o começo aí. Simbora!